David Hay aqui, bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Hoje o tema do nosso vídeo é Retornando em Teshuvá. Eu recebo muitas mensagens e pessoas pedem ajuda, como elas saem de, de erros. Elas entram em estudos e elas começam a entender certos atos, maneiras que elas agem, seja no trabalho, seja no seu dia a dia, ou mesmo tendências pessoais, começam a reconhecer que isso não está alinhado com o propósito divino. E de acordo com a Torá de Moisés, com o livro original que Deus deu para o ser humano, para os judeus, e assim também para os Bnei Noach, de forma indireta, que lá dentro tem não roubar, não assassinar, não cometer relação ilícita. E a gente sabe que passa só das 7 leis. Existe a proibição do Ben-Noach, do não-judeu, ele é tirar o próprio sangue. Então, existem pessoas que passam por crises e acabam que se cortam. Não é uma coisa muito comum, mas tudo, no final das contas, você consegue encontrar. E a pessoa pensava que isso era uma válvula de escape para ela mesma, que isso era algo que estava dentro da possibilidade, do domínio dela. Ela pode escolher optar o que ela faz com o corpo dela. E no final das contas, ninguém fez o próprio corpo, ninguém projetou o próprio olho, os próprios braços, as próprias pernas. Quem projetou e quem nos emprestou como um presente foi Hashem. E a gente tem que cuidar muito bem dele. Inclusive na Torá tem uma mitzvah que é Venishmartem meod lenavshotechem, cuidarão muito de suas almas. Aqui em português a palavra alma ela engloba todos os níveis de alma. Em hebraico, né, a gente conhece os diferentes nomes, Nefesh, Nur, Ruach, Neshama, Chaya, Yehidah. E para cada nível de alma vai estar falando sobre é, um, uma, uma perspectiva diferente. E aqui os nossos sábios eles ensinam que Nefesh, que é a parte mais baixa da alma, ela até mesmo pode ser traduzida, explicada como corpo. Então, Venishmartem meod lenavshotechem, cuidarão muito bem das suas almas ou cuidarão muito bem dos seus corpos. Então, aqui a parte principal, a explicação é do corpo. Então, nós temos que prezar o corpo que nós temos. Não exagerar em açúcar, porque sabe que dá diabetes. Não exagerar em muito sal, que pode dar hipertensão, dar problema no coração. Não fumar cigarro, que hoje em dia já está constatado e sabido, diferente de gerações de 2 décadas atrás, 3 décadas, né, para trás, era desconhecido a toxicidade, o quanto que era nocivo ao corpo, o fumo. Pensavam até mesmo que era algo positivo. Então ainda tinha onde se basear de fumar algumas décadas atrás. Agora é sabido e comprovado que o fumo destrói a vida e a saúde da pessoa. E então o Rav Merelial, por exemplo, ele diz que realmente quem fuma cigarro é como se ele tivesse cometendo a averá deoraita, transgressão da Torá, venishmartem meod lenavshotechem. Isso é para judeu. Para não judeu não se aplica com esse nível de severidade, mas ele vai ter as pendências dele, porque no final das contas ele ganhou o corpo também como um presente, como um empréstimo, e ele deve retornar no mínimo da maneira funcional que ele recebeu. E, na verdade, vamos avançar um pouco mais para o tema do nosso estudo, que o tema do nosso estudo ele está muito ligado com costumes que nós aprendemos da nossa família, nós adquirimos, né? Nós nos contaminamos, eu não sei exatamente como definir, mas no final das contas ele está intrínseco na gente, a gente tem no nosso dia a dia que conviver com isso, até que a gente se depara com a verdade. Até que a gente se depara com o que é o certo, com o que é o errado. Com o que é da vontade de Deus, com o que não é da vontade de Deus. E não é à toa que a Hashem nos colocou nesse cenário do mundo, vindo para cá e acabando se acostumando com coisas erradas. E posteriormente, descobrindo a verdade, agora tem que se separar disso, tem que se desprender. Isso está muito ligado com o pecado de Adão Arishon, do primeiro homem.
quando ele comeu do fruto do bem e do mal, ele misturou o bem e o mal dentro dele. Antes, o bem estava de um lado e o mal estava do outro. Ele claramente conseguia enxergar o que era o certo e o que era o errado. E depois que ele comeu, tudo se misturou. Hoje em dia, você vê o certo, é errado. Você vê o errado, é o certo. Como é que você vai definir? Tem que estudar a Torá. Tem que pegar o conhecimento divino para conseguir entender. O Lama Afurraite, tem a história da Gemara, que diz que um Rav ele teve morte clínica e quando ele voltou, perguntaram para ele, falou, olha, o que aconteceu? O que você viu lá? Ele falou, o Lama Afurraite. O mundo oposto, o mundo contrário eu vi. Quem aqui nesse mundo estava por cima era famoso, era popular. Ele que dita as regras aqui. No mundo vindouro, no mundo da verdade, era o contrário. Aquele lá era o gari, aquele lá era o limpador de cano. E o outro, que nesse mundo daqui ele era desprezado, ninguém valorizava o estudo dele, ninguém valorizava o, as palavras de verdade que ele manipulava. Não, ele era só mais uma pessoa na multidão, sem chamar a atenção de praticamente ninguém, só de poucos que reconhecem o seu trabalho, o seu propósito de vida alinhado com a verdade do mundo. Lá no mundo vindouro, ele estava no topo, ele estava no auge. Então, quando a pessoa ela se depara com essas transgressões que ela comete no seu dia a dia, ela entrou para um estudo de Torá e ela viu que ela não está alinhada, ela gostaria de estar alinhada, isso causa uma frustração, isso causa uma vontade de estar alinhado. Fala, olha, se eu não estou alinhado, então como que eu posso estar? E também causa o sentimento oposto, né? Na verdade, que tem duas opções aqui. A pessoa vai ser arrogante, ela vai ser prepotente, o orgulho dela vai queimar dentro dela, ela vai falar o quê? Esse livro aí vem me falar o que é para fazer ou deixar de fazer, quem sabe sou eu. Todo mundo faz isso e tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Não tem ninguém tomando raio na cabeça porque deixou de cumprir isso. Então por que que eu agora vou ter que mudar minha conduta, vou ter que agora contra o mundo, sendo que o mundo vê isso como algo ok, como algo normal, e agora eu vou ter que começar a condenar e ir contra o mundo? Que tipo de estudo, que tipo de posicionamento é esse? Né? Isso daí é quando o orgulho ele é o pivô da pessoa. E tem o segundo lado, que é a humildade. A pessoa ela vai olhar com humildade e vai falar, poxa, é verdade, olha, sempre desconfiei que tinha alguma coisa errada e agora está constatado. Olha aí, ó, o livro de Moisés, a Torá de Hashem, dizendo que não é correto tal assunto. E aqui eu estou colocando de uma maneira geral. Eu estou categorizando a transgressão como algo, como uma variável, né? E a gente vai tentar aplicar. Agora eu vou passar um método simples. Eu gostaria de detalhar eles de acordo com cada transgressão, mas a princípio eu vou passar uma variável que ela vai ser, a gente vai explicar sobre a transgressão, a retificação, o caminho para sair daquilo. Então a pessoa, quando a humildade toma conta dela, quando a humildade é o que ela segue, ela tá ligada com a verdade, porque a humildade está ligado com quem quer descobrir a verdade, com quem está alinhado com o propósito verdadeiro. E a mentira está ligada com o quê? Com ego, com orgulho. Independente se o mundo, se ele vai fazer bem para o outro, independente se isso vai tá conectado com ética, com moral, com a verdade do mundo, independente, óbvio que ética e moral vem da Torá, né? Só para a gente falar, não é igual o filósofo que senta na esquina que vem ensinar o que é ética e moral. E vamos lá. A partir da humildade, a pessoa ela vai entender e ela vai querer se submeter à vontade de Hashem, à verdade. E então aqui, essas pessoas humildes chegaram até mim explicando sobre a situação delas. E agora também eu vou abrir um pouquinho em estágio que a pessoa se encontra. Vai ter o estágio que a pessoa está cometendo a transgressão e ela reconheceu o erro e agora ela está pedindo ajuda para sair daquilo e ela não sabe como. Ela está presa na armadilha da má inclinação, ela não tem direcionamento e ela quer sair daquilo.
E tem o outro estágio, que a pessoa muitas vezes já saiu daquilo, quase que totalmente, ou totalmente, vamos dizer. Ela já não mais comete idolatria, ela reconhece um Deus como único, ela não rouba mais, ela não comete mais assassinatos, ela não mais comete relações ilícitas, seja homem com homem, seja com mulher casada. Ela, ou seja, ela segue o Tribunal de Justiça do país sem ficar descumprindo, sem ficar. Como ela vai sair disso? Como ela vai sair disso? Vamos lá. O primeiro de tudo, a gente vai passar em 4 passos diferentes. Vamos tentar fazer em 4 passos diferentes. O primeiro passo é, depois que ela teve esse entendimento do que é o certo, do que é o errado e aonde ela se encontra, se ela está praticando aquilo e não consegue parar, ou se ela já saiu daquilo, ela quer retificar aquilo. Ela falou, pô, eu cometi o erro, como é que eu faço para retificar aquilo? Às vezes ela roubou no trabalho durante 5 anos e depois ela estudou, ela aprendeu que roubar é algo que vai destruir a conexão dela com Deus, é algo que vai desalinhar ela com a conduta divina, é algo que vai destruir, vai escurecer a alma dela. E ela não quer isso. Ela saiu daquilo. Como ela retifica o que já se passou, o que está no histórico dela manchado, como ela vai retificar? Então agora a gente vai partir para a solução. Primeiro passo: Itbodedut, conversar com Hashem. Você ter uma conversa pessoal com Deus e se acostumar a fazer isso diariamente. E você estipula o tempo que for, a princípio, adequado para você. Você estipula 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Você pode também começar com pouco e ir aumentando gradativamente. E o que você vai falar? Você vai simplesmente falar com o Rei dos Reis, você vai ter uma reverência muito grande por ele. Ao mesmo tempo, você vai conversar com ele como um grande amigo seu, como um pai que te ama. Mas tem que tomar cuidado com as palavras, obviamente. Tem, tem que ter o respeito que você está falando com o Rei do universo que criou todo mundo, que ele é infinito. E você vai se abrir. Falar, olha, pai, eu gostaria de fazer a sua vontade. Eu anseio por fazer a sua vontade e te dar orgulho como sendo uma criatura que foi criada pelo Senhor. Só que eu não consigo. Eu estou tendo essa dificuldade, aquela dificuldade, a outra. Me dê uma luz, me dê força, me dê. Quebre a clipar da minha alma, quebre essa impureza que tá me aprisionando no pecado, na transgressão, na minha conduta errada. E me faça chegar na luz. Me faça cumprir a vontade do Senhor. Porque esse é o meu objetivo no mundo. Só que eu preciso cumprir ele e é uma missão de vida. E é muito difícil para mim. E dali você poder abrir seus sentimentos, você poder detalhar as suas dificuldades. E você até mesmo falar, olha, eu tentei fazer isso, não consegui. Eu tentei fazer tal outra coisa e também não deu certo. E, sabe, você tem que criar, porque qual que é a ideia? Quando você tem um problema, ainda mais quando ele está conectado, principalmente quando ele está conectado com santidade, o Yetzirará, a má inclinação, ela vai estar ali para fazer a pessoa cair. O Yetzirará vai te fazer vários obstáculos no caminho. E você precisa passar, você vai precisar vencer aquilo. E você vai ter que planejar como vencer aquilo. E esse planejamento, ele faz parte, porque Deus ele deu ao ser humano inteligência, ele diferenciou o ser humano do animal, o ser humano tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio do ser humano faz ele alcançar muito, muito grande, muito alto, níveis infinitos de santidade, de conexão com Deus. Porque uma das mitzvot que a gente tem é de sermos e de andarmos no caminho de Deus. Que caminho é esse? É entender a conduta divina e seguir essa conduta.
E qual que é o limite da conduta divina? Infinito. Dá para aprender cada dia algo novo e tentar implementar cada dia algo novo. Então, aqui, nesse caso, dentro da Itbodeduto com Hashem, você detalhar os problemas, tentar pensar junto com Hashem, pedir para ele soluções, estratégias de como vencer a má inclinação, se abrir sobre o que você já tentou fazer e deu certo, o que você tentou fazer e não deu certo, e pedir se Atad Ishmael, ajuda dos céus para que conquiste aquele objetivo. Então, primeiro aí Bodeduto pedindo, explicando, se abrindo, e parte também da conversa com Hashem é você agradecer pelo que você já conquistou, agradecer pelo que Hashem já te deu, não só bens materiais, mas conquistas mesmo de vida. Vamos dizer, um judeu não conseguia cumprir Shabat, ele conseguiu começar a cumprir. Vamos dizer que um grande empresário não judeu, ele dava um jeito de, vamos dizer que ele vendia um pacote com 100 folhas de papel. Agora ele... E o que ele fez? Ele começou a colocar 98 folhas de papel dentro do pacotinho e enviar e vender para os clientes. Quem é que vai abrir? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai confirmar que faltam 2 em cada pacote? Ninguém. Então ele está roubando ali, passam-se os anos, e ele está roubando as pessoas. E aí, quando ele fizer essa retificação, quando ele voltar em Tchuvá, quando ele voltar para o caminho correto, ele vai ter que agora retificar aquilo. Inclusive aconteceu isso, essa história do papel, eu não trouxe à toa, eu escutei numa aula e foi uma história real, no final das contas, de um judeu que ele voltou em Tchuvá e ele foi perguntar para o rabino, Rabi, qual que é a retificação desse pecado que eu cometi? Ele falou, agora você ficou 5 anos roubando 2 papéis por pacote, não tem como agora você descobrir quem comprou e retornar o dinheiro exato para cada pessoa, é algo impossível, impossível. Então o Rav falou para ele, agora você vai colocar 2 papeizinhos a mais em cada embalagem e você vai durante 5 anos vender assim com 2 papéis a mais em cada embalagem. E ele ficou assim, tá bom, vai, vou ter que fazer. E aí, de verdade, a história é real. E aí aconteceu que parece que começaram a auditar, a fazer uma espécie de teste de qualidade dos papéis e contar quantos tem em cada embalagem, etc. Justo no momento que esse colocou mais. E aí a marca ficou super conhecida como, como uma marca que entrega mais do que o cliente paga. E a marca ficou popular, ele conseguiu vender muitos e muitos. Ou seja, ele retificou e a Shein devolveu para ele com muita bênção essa vontade de retificar a sua conduta. A Hashem deu para ele muita brachá, muita bênção. E ele obteve muito dinheiro disso, ele não precisou roubar ninguém para ter mais dinheiro. No final das contas, andando no caminho correto, a bênção que a Hashem jogou nele fez com que ele tivesse ainda muito mais. Então, a primeira é Itbodeduto. A segunda, a gente pode... É como uma singular, né? Tehillim, leitura de salmos. Os salmos, eles têm um poder gigantesco. Está escrito que o rei Davi, quando ele foi escrever os salmos, ele percebeu a grandeza que ele disse que quem estuda os salmos é como quem estivesse estudando a parte mais profunda da Torá, a parte mais difícil, a parte que exige mais processamento cerebral, que é o que tange na parte de pureza e impureza, Tumot Ve'Ohalot, a parte de pureza e impureza. Mas como assim? Eu só tô fazendo uma leitura, a princípio, né, superficial de Salmos. Como isso aqui pode equivaler como um estudo muito exigente e, e difícil, etc. Assim, o rei David Amelech, ele colocou esse poder nos Salmos. E nos Salmos tem segredos ocultos, tem nomes de Deus ocultos ali dentro, tem, assim, faz parte da Torá escrita, para quem não sabe. Então vale muito a pena a leitura de Salmos. Pode ser em hebraico, pode ser em português. E vai existir um salmo mais conectado com cada transgressão. E, obviamente, a leitura do salmo ela já é muito boa.
Só que o nível a mais é o estudo do Salmo. Como assim o estudo? O Salmo é o livro da Torá, é a Torá escrita. E nele tem explicação dos nossos sábios. Então, você pegar salmos explicados, vamos dizer que você precisa fazer o Salmo 126, ou o Salmo 50, e aí você pegar ele com a explicação de Rashi, é mais do que uma leitura só, você faz um estudo ao mesmo tempo, né? Claro que a quantidade do texto vai praticamente dobrar. Você vai ter que ler mais, mas em compensação você vai entender o salmo. É diferente de você só abrir, estudar e fazer aquela leitura até mesmo com português antigo, né? O português tu, vós, com essa linguagem de Bíblia cristã que fica um pouco difícil de entender, um pouco não, né? Eu não consigo entender quando está nesse português mais antigo, mais obsoleto, que não é falado. Tanto que as traduções, quando eu faço, eu me empenho em fazer ela com a linguagem mais popular hoje em dia, para ficar fácil de entender. No final das contas, a gente tem que entender o que está escrito ali, sem muito enigma. Não precisa virar um. O enigma está no hebraico. No português não precisa ter enigma nenhum. Pode ser o português direto, explicativo, popular, para ficar de fácil entendimento. Então, esses salmos que eles são explicados pelos nossos sábios, né? Eu pego Urashi e eu já fiz, né? O primeiro salmo, eu tive, graças a Deus, eu consegui traduzir esse primeiro salmo e colocar a explicação de Urashi no meio e ficou bem legal. Eu queria fazer com os 150, só que é um trabalho gigantesco, certo? E para eu poder me dedicar mais para o canal, eu preciso que vocês cliquem aqui embaixo em se inscrever e se tornem membro do canal. Desse modo, eu vou poder não só aqui fazer mais vídeos, mas também lá na parte de diamantes do nosso site sabedoriadatorá.com, eu vou poder continuar o que eu já comecei lá. A gente traduziu Megillat Eira, muitas partes da Torá escrita a gente traduziu, acho que 1%, mas já deu bastante coisa. Se Deus quiser, eu gostaria de traduzir toda a Torá escrita e disponibilizar gratuitamente. Para isso, eu preciso do apoio de vocês. Então vamos para a segunda parte. A primeira parte é Itibudeduta, conversar com Deus diretamente. A segunda parte, na verdade, a gente já falou, que é a leitura de Salmos. Aqui eu não vou conectar, porque é algo que exige trabalho. Você pegar cada assunto, vamos dizer, assunto de promiscuidade, de homossexualismo, conectar com Salmos. É algo que eu ainda estou trabalhando, eu preciso ainda de mais tempo para conseguir fazer isso. E o tempo de dedicação é equivalente ao número de membros que tem no canal. Mas por enquanto, por hora, façam leitura de salmos de modo geral. Faz um salmo por dia. A cada 150 dias, a cada 4 meses e a cada 5 meses, vocês vão terminar um salmo. Cada 5 meses, vocês terminam todo o livro de salmos, na verdade. Todos os dias fazendo um salmo. E vocês vão nomear essa leitura, fazer isso em nome de quê? Em nome do sucesso sobre aquela transgressão que vocês estão lutando para se livrar. Então vamos para terceiro passo. Estudo da lei sobre aquele assunto. De novo, isso é algo que eu deveria também fazer, que seria pegar e fazer um compilado com lugares na Torá onde falam sobre esse assunto em específico da transgressão, e lá vai estar de maneira explicada a gravidade daquilo, pegando no próprio Pentateuco, no próprio Chumash, ou pegando em outras partes da Torá, e disso fazendo um estudo, né? A pessoa ela vai fazer, e tudo isso ela vai colocar no cronograma dela. Pode ser que em um dia na semana ela vai fazer Itibodedut. No outro dia, vamos dizer, a Itibodedut é leitura de Salmos. Aí no outro dia ela vai fazer Itibodedut e a leitura e o estudo em si para a retificação dos pecados. Ela vai estudar, ela vai entender aquilo, a lei, como é que funciona a lei, porque, vamos colocar um exemplo aqui, lei de Lashon Hara, de uma maledicência. Tudo bem, ela entendeu que uma maledicência é proibido, mas tem muitos detalhes dessa lei. Tem como proceder. Então tem o livro do Hafetz Haim, Shmirat HaLashon, certo? Entre outros livros, de que a pessoa ela vai começar a estudar aquilo diariamente,
Ela coloca, vai 10 minutos por dia de estudo, 10 minutos por dia de leitura de salmo, 10 minutos por dia de conversa com a Hashem, ela já tem meia hora por dia que ela vai parar e ela vai se dedicar e se conectar com Deus para se retificar. E esse é o terceiro estudo sobre aquele tema. E o quarto é, na prática, se afastar de tudo, né, em volta da onde ela mora, tudo dentro do mundo que ela vive. Cada pessoa tem um mundo diferente, né? Dentro do mundo que a pessoa vive, ela se afastar disso. Como? Vamos dizer que o assunto é roubo. E ela quer se afastar do roubo. E aí ela passou um dia, passou outro dia, passou outro, ela não furtou, não foi procurar, sabe, não sei, modos de roubar, furtando, entrando em loja, pegando de alguém na rua. Só que no final de semana ela se encontra com os amigos. Aí os amigos vão lá, dão risada e falam sobre o roubo que eles fizeram durante a semana e mostram as joias que eles têm. E aí aquele que parou de roubar, ele começa a se arrepender de ter parado de roubar. Ele, poxa, era tão fácil ganhar dinheiro, eu ia agora estar com tal joia, ia talvez estar de moto agora, uma moto roubada, Ou seja, ele vai estar no meio de pessoas que admiram a transgressão, que fazem aquilo ser barato nos olhos de quem quer parar, de quem entendeu que aquilo é caro, de que ela vai pagar um valor caríssimo. Eu não digo só no mundo que vem depois, nem mesmo nesse mundo, que Hashem pune a pessoa que comete transgressões nesse mundo, e no próximo ela não tem ideia do tamanho do prejuízo que ela arrumou para ela. Mas eu digo, deixando essa parte da punição de lado, a própria essência, o próprio entendimento de que ela está desconectada do propósito divino, de que Deus, quem criou ela, a pessoa, Hashem tá meio rusava, Hashem tem arrependimento de ter criado aquela pessoa. Tem algo pior do que isso? Algo pior do que decepcionar o próprio pai. O pai às vezes investiu no filho, pagou escola boa, pagou boa educação, pagou condução para ter segurança, o filho ir e voltar, pagou boa faculdade. Aí depois o filho se forma, fala, isso daqui tudo é meu mérito. O mundo que se exploda, meu pai deixa ele para lá, eu vou sair fora, vou pegar minha própria aptidão, a minha formação e vou viver sem falar mais com ninguém, acabou. Ou seja, isso é algo absurdo. Até mesmo o pai dele muitas vezes passou valores para ele e ele vive contra os valores do pai, ele vai fazer o oposto, ele não está preocupado. Então isso dá para a gente uma sensação, já um breve entendimento sobre o que o Rei dos Reis, nosso Pai dos céus, que a gente não tem, que ele não tem nenhuma obrigação com a gente que tem obrigação com ele, de agradecer ele, de louvar ele, de santificar o nome dele, por tudo de bom que a gente recebe constantemente, cada respiração, cada respirada que a gente, cada aspiração e cada inspiração que a gente pega oxigênio, cada batimento do coração é mais uma chance que a Hashem está dando para a pessoa viver e se retificar. Porque enquanto ela está viva, enquanto a vela está acesa, ainda dá para consertar. Depois que a vela se apagou, não tem mais como. Não tem mais como se consertar depois que a pessoa morre. Que muitas vezes a pessoa cai no erro, pensa, quer saber? Estou fazendo tudo errado, não tenho força para me retificar, depois eu pago, vou para o inferno, depois vou para o céu. Quem falou que você vai para o céu? Sabia que almas que vão para o inferno porque elas ainda têm o que ser salvo lá dentro? Porque o inferno não é nada mais do que um hospital das almas. Quando a pessoa está com câncer, Deus nos livre, quando ela está com uma doença grave, ela precisa amputar, fazer uma cirurgia complexa, retirar um órgão, quer dizer que a pessoa ainda está viva. Então, para o inferno vai quem ainda tem chance de continuação. Quem não tem chance de continuação não vai para o inferno. Para quem está morto, vai para debaixo da terra. Então a alma, a alma é 100% morta, ela não tem nada, nenhum proveito, ela não se conectou com absolutamente nada divino. Aquela alma, ela não tem conserto.
ela não tem chance de ir para o inferno, se retificar. Ela não tem cirurgia que salve, ela morreu, acabou, não tem o que fazer. E esse é o pior castigo. Não tem a ver com bens materiais aqui na Terra, não tem. O pior castigo é a desconexão completa. Antes de Hashem criar o mundo, está escrito no livro de Bereshit que o mundo inteiro era o que? Tohu vavohu. Ele era escuridão, ele era o abismo, era algo confuso, era algo terrível, era a pior coisa que pode ter o Tohu vavohu. Hashem reordenou e fez o mundo maravilhoso, incrível, com o ecossistema que a gente conhece. E está escrito que aquele que se não se conectar com Deus, não criar nenhuma ponte de conexão com Deus, ele é automaticamente conectado com Tohu. O Lamatou, ele é automaticamente conectado num lugar escuro, vazio, ao mesmo tempo confuso. É a pior coisa, é o que mais amargura a alma. Assim, é um nível de amargura que não dá para explicar. E a pessoa, muitas vezes, assim, a explicação dos nossos sábios é, nesse mundo, a pessoa ela se conecta, a partir do momento que ela cumpre a Torá, as mitzvot, ela automaticamente se conecta com o propósito divino, ela se conecta com o mundo da verdade, ela se conecta com o mundo vindouro, ela se conecta com Gan Eden, ela se conecta com Deus. Então, ela aqui na Terra já recebe a recompensa, porque ela está conectada, ela está sincronizada, ela vibra essa energia. Então, ela está feliz, ela está motivada, ela está com vontade de conquistar. Ela quer conquistar ainda mais ela mesma. As transgressões que ela está presa, ela quer conquistar aquilo que ela não conseguiu ainda e se tornar uma pessoa ainda mais correta, mais reta no olhar da Torá. E isso dá para ela motivação, felicidade, sentimentos positivos. Agora, aquele que está conectado com futilidades, com tudo que não tem valor, com o mundo da mentira, com o teatro, o espetáculo vai acabar, as luzes vão se apagar. E acabou, vai tudo zeu, acabou. Virou Tohu, virou Lamatou, o quarto escuro. E a pessoa, quando ela vive na futilidade, na palhaçada, na brincadeira fútil, tudo que é inútil, fica vendo futebol, e vê novela, e vê filme, e vê série. E, assim, isso, para quem assiste, sabe, que posteriormente, no outro dia, a pessoa tá vazia. Ela acabou aquilo, acabou a série, é um vazio que ela sente. Não é diferente do final de semana. Ela gastou o final de semana dela com futilidade, com tudo que não tem relevância. Começou a semana na segunda-feira no Brasil, a pessoa sentiu um vazio gigante. Para ela é insuportável. É aquele final de domingo que a pessoa quer se enforcar, que ela não suporta. Porque a alma dela está conectada com o Tohu. A alma dela está conectada com o vazio e ela não se suporta. Não interessa quanto dinheiro ela tenha na conta, não interessa quanta futilidade ela tenha. Ela está conectada com o vazio, com o nada. Isso amargura a alma dela, isso joga ela em depressão. E não é à toa que nossa geração não falta, o número de pessoas em depressão é gigantesco. Isso é porque a alma está conectada com o Tohu. Temos que fazer o nosso trabalho diário de nos retificar, e é isso que vai trazer para a gente a felicidade verdadeira. Vocês podem fazer um teste, eu desafio vocês. Para quem está escutando e acha que tudo que eu estou falando até aqui é besteira, um mês só da vida de vocês eu peço. Entenda, peguem um ponto só para se retificar. Um ponto. Entendam as mitzvot, estudem as 7 leis de Noah. No site, na parte lá dos diamantes, a gente tem um textinho falando sobre as 30, mas você pode entrar no canal do Rav Shimshon Bisker, que ele lá explica bastante sobre as 7 leis de Noah. E você começar a encontrar em você mesmo pontos de retificação. Um mês, você faz o método que a gente está falando aqui, e eu quero escutar o seu testemunho, você mesmo dizendo, depois desse um mês, como é que você se sentiu no que tange ao humor, a bem-estar. Não existe alguém que se conecte com o mundo da verdade, alguém que se conecte com Deus e continue se sentindo em depressão. Eu não estou falando aqui de quanto a pessoa tem na conta.
de quantos apartamentos, de qual o tamanho da casa dela, quantos objetos de ouro. Não estou falando disso. Estou falando de satisfação de vida, satisfação, felicidade interna. É disso que a gente está falando aqui. Então, o quarto passo é a pessoa se desconectar de tudo o que vai levar ela à transgressão. Então, aquele que rouba, a gente falou que ele vai, no final das contas, estar num grupo de pessoas que elas vão admirar aquilo que é grave. E aquilo vai acender nela a vontade de voltar a cometer o que é ilícito, o que é proibido. Ou, às vezes, ela está num grupo no WhatsApp. Vamos colocar um outro exemplo. Falar lachonará, falar maledicência, falar mal dos outros. É uma proibição gravíssima. Está escrito que é preferível que a pessoa se jogue no fogo do que ela humilhe o outro em público, humilhar com as palavras, que dirá com atos. E quando a gente vai estudando sobre lachonará, sobre maledicência, é inacreditável o tamanho do dano, do prejuízo, da destruição do mundo que a gente causa. Utilizando de uma das faculdades, um dos poderes que Deus nos deu, que é a fala, para utilizar sem instrução. Porque a Torá vem da origem orá. Orá é orientação, instrução. Então, qual que é a instrução que a gente tem da boca? Ah, a gente ganhou aqui um carro. Qual que é a instrução do carro? Ah, você entrar, botar os retrovisores direcionados, né? Mão no volante, acelera, freia, embreagem. Você entende o funcionamento do carro e você utiliza ele da forma correta. Você se relaciona com os sinais de trânsito para que nenhum acidente aconteça. Agora, o cara é pegar o carro e fazer o carro de cabide. Abre as portas do carro, pendura as roupas, fala, vou secar a roupa aqui. Fala, olha, você está pegando algo muito precioso que pode te ajudar gigantescamente. Você está usando isso de maneira desprezível. Então, aqui é uma analogia distante, bem distante da realidade do que a gente tem, dos poderes que Deus nos deu. Simplesmente a Torá vem te dar instrução de como utilizar. Como utilizar. Então, para quem fala Lachonará e ela se encontra em grupos de WhatsApp, ou amigos que ligam para ela, amigas que seja, ligam para ela, ou familiares mesmo, e falam desse, falam daquele, porque aquele conseguiu comprar aquele carro, mas ele não merece. Ele conseguiu montar uma empresa, está fazendo dinheiro, mas olha o que ele faz de errado. Ele distrata a esposa, ele faz esse, aquele, o outro, e começa a conversa, o papo é só falar dos outros, é falar mal dos outros. Ou pegar o que o outro conquistou e desprezar aquilo. Aquilo lá ele não merece, ele não deveria ter ganho aquilo, olha como o mundo é injusto, ó. E dá risada dos outros, se debocha a maneira que o outro fala, a maneira que o outro age, a maneira... Ou seja, e o que acontece? Enquanto a pessoa ela estiver conectada com esses que vão levar ela ao erro, ou ela assiste um programa de televisão que ela aprende a debochar dos outros lá. Lá é debocha, palhaçada, é só brincadeira, é tudo que é fútil. Então essa desconexão prática na vida ela é necessária. Não adianta a pessoa ter um traço para consertar e ela querer, e ela rezar por aquilo, e ela fazer salmos por aquilo, ela fazer estudos por aquilo, e no final das contas ela está conectada com as pessoas por vontade dela. Ela continua saindo com um grupo que fala mal dos outros. Ela continua assistindo a televisão dando risada do deboche do outro. Sabe? Então o que não tem o que fazer é falar, eu moro com alguém que tem uma conduta errada e não tem como sair de casa. Ok, dentro da sua possibilidade, você fez o que você pôde, mas você não vai agora dar risada de deboche. Se a pessoa chegou para puxar assunto para falar mal dos outros do teu lado, você vai tentar trocar de assunto, ou você vai falar, estão me ligando aqui, calma aí, vou resolver tal coisa, e sai fora. E quando você já estiver caminhando nesse sentido, você vai perceber uma ajuda divina muito grande. Muito grande. A partir do momento que você reza, faz a Etibodeduto, faz a leitura de salmos, faz o estudo sobre aquele tema, e você, na prática, tenta se desconectar daquilo no seu dia a dia, você pode perceber, você vai ter uma ajuda divina gigantesca e você vai conseguir aos poucos sair daquilo.
E outra coisa muito importante é pensamento, fala e ação. Esse é um princípio do mundo, essa é uma regra geral, um fundamento da criação, que assim Hashem fez. A pessoa primeiro começa pensando, depois ela fala sobre aquilo, depois ela age. Conscientemente, inconscientemente, assim que funciona. Então, quando a pessoa tem na cabeça dela pensamentos de santidade, pensamentos de mitzvot, de mandamentos, que estudo de Torá, ela entende a vontade de Deus, ela pensa sobre aquilo, ela reflete, e ela começa a fazer comparativos na cabeça dela daquilo com outras coisas que ela já viveu, ou de coisas, objetos, natureza, um pássaro. Dá para você refletir, filosofar em cima de qualquer coisa. Mas quando você faz isso dentro do estudo da Torá, você está trazendo para você santidade muito grande. E depois você vai falar sobre aquilo. E depois você vai agir daquela forma. Agora, se você tem uma atitude, vamos dizer, você está tentando se retificar. E na sua cabeça, quando há uma inclinação, bota na sua cabeça aquele pensamento do que é proibido, e você sente prazer daquele pensamento. E o Yetzer Hará, a má inclinação, de propósito faz você ter esse prazer. E você obtém prazer de pensar o que é proibido. Por mais que você saiba que é proibido e você não vá fazer, todo o tempo que você guarda aquilo na cabeça e você não expulsa aquele pensamento e deixa ele se desenvolver e obtém cada vez mais prazer dele, mais você vai estar próximo de cometer o pecado. Cometer o pecado vai ser questão de tempo, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você vai acabar falando dele com alguém, porque você vai encontrar com aquele grupo que gosta de falar sobre aquele assunto que também dá prazer. Então você pensou, você falou, terceiro passo, você age. Então qual que é a dica? Assim que esse pensamento vier de coisas erradas, você faz conta de multiplicação. Passa a fazer múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Você começa a somar. Você pensa nos problemas que tem que resolver. Você fala, eu vou fazer uma corrida. Pega e sai correndo na rua. Não sei, você se distrai. Você abre um vídeo de Torá. Você abre um vídeo de alguma coisa que vai te entreter, que vai distrair sua cabeça daquele pensamento errado. E dessa forma você vai travar a batalha. Tanto que na Torá tem um conceito de que os judeus, eu não estou lembrado exatamente aonde, mas que os judeus eles saíram para a guerra, venceram a guerra contra os inimigos de Israel, e quando eles voltaram, o Rav deles falou o seguinte: vocês venceram a guerra pequena, a guerra grande vai começar agora. Como assim? Como pode ser? A gente acabou uma guerra aqui mundial, como pode ser que essa é a guerra pequena? E o Rav explica que a guerra grande é a pessoa ela com ela mesma. É o pensamento errado vir e você fugir dele. É aquele amigo que você já não vê há anos e ele vem te lembrar de um monte de besteira, né, que você já não quer nem mais lembrar que existe, e você, de certa forma, conseguir sair daquela situação sem se contaminar. E isso vai trazer santidade para você e para o mundo, que quando você se conecta com Deus, você aproxima Deus da criação, você aproxima Deus do mundo, e você traz bons decretos. Então você anula que às vezes alguém vai ser roubado do seu lado, às vezes alguém vai ser assassinado, você anula esse decreto porque Deus está presente no mundo, então a bondade ela habita no mundo, a energia que você traz local, a energia de Rahamim, Hesed, tudo que está ligado com as bênçãos, tudo está ligado com benevolência, com paciência. A pessoa tinha que receber agora a severidade, só que a Hashem vai esperar mais um pouco. A Hashem vai dar mais um tempo para ela se retificar, ela voltar a enxuvar. Por mais que ela tinha que receber aquele castigo, a Hashem vai falar, não, vamos dar mais um tempinho para ele vai conseguir fazer lucro, ele vai pagar essa dívida sem precisar tirar a vida dele, sem precisar dar uma pancada nele. E desse jeito o mundo é consertado. Esse é um dos segredos de como viver no mundo. Se você está insatisfeito com o mundo em algum aspecto, pegue esse retorno em Teshuvá para você, e você vai ser mais um daqueles que consertam o mundo. E pelo seu mérito, você vai viver no mundo retificado. E os seus filhos vão viver no mundo retificado.
pelo mérito do seu esforço e a sua ânsia, a sua vontade de fazer a vontade de Hashem em qualquer circunstância. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhem ele no status do WhatsApp, considere em se tornar membro do canal, ajude-nos, nos deem suporte para que possamos cada vez mais estar produzindo conteúdo para vocês e eu poder diminuir o que eu já faço hoje em dia para poder aumentar aqui em compartilhamento de estudos da Torá para os senhores. Vocês possam estudar Torá de verdade todos os dias. Vocês possam escutar no carro, no trabalho, se possível, ou em momentos na fila do banco, colocar o fone, dar play no vídeo de Torá e se ocupar com santidade, colocar na cabeça de vocês só o que tem a ver com o propósito divino. Eu vou deixar vocês aqui com séries do canal para que vocês possam continuar o estudo. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.